Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar, vamos ler as Escrituras Sagradas. Um texto muito interessante que Deus nos deu. E o tema da nossa mensagem é tempo de cura. Toda vez que nós vamos ministrar, eu peço um texto a Deus. E Deus sempre tem nos dado um texto. E meditando nesse texto, tempo de cura, algo que nós estamos precisando. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Vamos para a palavra no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 15, no versículo 25 e versículo 26. No livro de Êxodo, no capítulo 25, Êxodo 15, capítulo 25 e 26. Livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, e lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali Deus deu um estatuto e uma ordem, e ali os provou. E disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeram o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardarás todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre quem enviei sobre os egípcios, sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Pode sentar, queridos. O texto que Deus me deu é tempo de cura. Lendo as Escrituras Sagradas e vendo tudo que nós estamos passando nesse período, um período que ninguém jamais imaginava que íamos passar. Mas eu entendo também que é um tempo de cura para a sua igreja e para nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Todos nós estamos sendo curados e chamados a uma reflexão da nossa vida com Deus. Às vezes íamos para a igreja não no sentido de adorar, não no sentido de buscar, mas sim porque era, vamos dizer, era bonito estar na igreja, havia uma comunhão, sim, mas algo estava faltando acontecer em nosso meio. Deus precisava recolher o seu povo, ficando em casa, usando a internet, esse meio que Deus colocou para nós, para dizer que a igreja precisa ser curada. Eu e você precisamos ser curados. Quantos creem que precisamos ser curados? E Deus diz assim, olha, mas para isso existe algo. Tem que ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e guardar os seus estatutos. Eu tenho um ministério junto com a minha esposa aqui, que está aqui, mais de 15 anos. Eu sou casado há 42 anos com a Marlene. E nós temos um ministério de família, pastor Jean sabe muito bem. Nunca tivemos, né, minha esposa, nesses 7 anos do nosso ministério, tanta gente ferida na sua alma, muita gente em desespero, casamentos sendo destruídos, traições, brigas constantes. Sentava-se num púlpito de uma igreja, totalmente em pecado dentro da sua casa, traições. Quantas vezes eu fui ministrar nesse Brasil todo até fora, e depois quando terminavam, a minha esposa é minha testemunha, pastor, eu posso falar com o senhor? Pode, sou isso, sou aquilo, sou líder, sou isso, sou aquilo, só que eu estou em pecado. Eu falei, Deus, onde está
os teus profetas? Onde está a tua igreja? Eu não consigo entender uma pessoa que não vive uma realidade da Bíblia e senta num púlpito da igreja e exorta. Meu Deus, isso é coisa de Deus parar a igreja, botar a igreja dentro de casa e dizer, é tempo de cura, meu amado. Eu preciso ser curado, nós precisamos ser curados, a igreja precisa ser curada. Se você crer, levante as tuas mãos para os céus e dê um brado de vitória a Deus. Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo. Pecado é pecado, pecado aqui no nosso meio não. No meu ministério eu sempre digo que o maior ministério que eu tenho é dentro da minha casa. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu me lembro há 18 anos atrás, comentando com a minha esposa, eu fui presidente da mocidade em São Cristóvão, dessa igreja, há 20 anos atrás. Foi numa festa da Comadesc. O pastor Jean sabe muito bem o que é a festa da Comadesc. Estava lotado, nós tínhamos mais de 1.300 jovens. Eu, Luz Cláudio, enfim. E um pregador, há 20 anos atrás, eu nunca mais, pastor Túlio sentado aqui, os demais irmãos, pastor Santana, enfim. O irmão teve uma visão sentada no púlpito só há 20 anos atrás. Quem é mais antigo sabe que eu vou falar. Esse irmão, assim que ele assumiu o púlpito, ele vira e fala, pastor Túlio, Deus me deu uma visão. Eu vi a cidade do Rio de Janeiro, uma mão pegando a bandeira do Rio de Janeiro e do Brasil e amassando a bandeira do Brasil. E saía muito sangue, principalmente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas o sangue se espalhava por todas as nações. E depois vinha uma outra mão e tirava essa mão. Só que muita gente ia perecer. No mundo todo, esse vírus já matou milhares e milhares de pessoas. No nosso Brasil, já até perdi as contas, meu filho é médico, ele nem nos fala. É algo que Deus permitiu que isso acontecesse. Pode ter sido fabricado pelo homem, mas a inteligência vem do Senhor Jesus. É Deus querendo curar o seu povo. É Deus querendo curar o seu povo. Abra sua Bíblia. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no versículo 23. Êxodo 23, 25 diz assim. Olha, esse texto é lindo. Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 23, versículo 25 diz assim: servirei o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós a enfermidade. A Bíblia diz, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A oração do justo. Meu Deus, quantos creem na oração? Deus colocou a igreja dentro de casa para orar, para buscar a Deus, para ter mais uma intimidade com Deus. Saber que o nosso Deus, Ele não muda. Quantos creem? Levante as tuas mãos, que Deus ainda cura. E eu tenho certeza que Deus vai curar esta nação. O tema da nossa igreja é voltando ao lar. É uma próxima mensagem que vai ser nossa. Voltando lá. Só quando voltar, pastor Jean, vai vir um povo sarado, curado, onde o povo vai chegar no meio da igreja, dobrar o seu joelho, não vai ter hora para levantar, porque nós vamos estar chorando na presença de Deus. Precisamos chorar na presença de Deus. Precisamos buscar a Deus mais e mais ainda para nos fortalecer. Antigamente, víamos, era uma festa social. Pedia para orar? Não dá para dobrar o joelho. Não, quem dobrar joelho? Nada. Os hinos da harpa sumiram.
Era louvor daqui, era dança daqui, era dança dali, luz acesa piscando dentro da igreja. A igreja verdadeira é aquela que é lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. A igreja é aquela que tem compromisso com a sua palavra, igual esta igreja aqui, que numa quarta-feira, quinta-feira, saiu para evangelizar. A igreja do Senhor Jesus não precisa de movimento para Deus trazer as almas. A igreja do Senhor Jesus precisa de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Há muita gritaria por aí sem fundamento. A gente tem rodado esse Brasil todo, até para fora do país nós fomos, eu e minha esposa. Chega-se tudo preto, luz para cá, luz para lá, e Jesus e tal, e depois que acaba o evento, as pessoas vêm nos procurar, pastor, eu estou vivendo isso. Meu Deus, que evangelho é esse? Aí Deus permite que isso tudo aconteça, para que depois ele cure o seu povo. Isso é uma palavra profética. Quando isso tudo passar, a igreja já não vai ser mais a mesma. Vai ter vigília, que não vai ter nem louvor, só choro diante do Senhor Jesus. Vai ter tempos que vamos chegar na igreja de joelho dobrado, e as lágrimas vão lavar a nossa roupa, porque a presença de Deus vai ser tão forte. Porque Deus tem um avivamento para a nossa nação. Abra a sua Bíblia, querido. Vamos para a palavra. Livro de Salmo. Eu gosto muito desse Salmo. Salmo 3, versículo 3. Diga comigo assim, é tempo de cura. Salmo 103, versículo 3, ele diz assim. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem é que sara? É o Senhor Jesus. Nós somos apenas o instrumento de Deus, mas a última palavra é do Senhor. Tem muita gente querendo manusear as escrituras sagradas, produzir cura onde não tem, produzir avivamento onde não existe. Amados irmãos que estão aqui, pastor Jean, o verdadeiro avivamento não está no louvor. O verdadeiro avivamento não está num discurso muito bonito. Um verdadeiro avivamento não está na roupa que eu me visto. Um verdadeiro avivamento está escrito em Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos. E do céu veio um vento. Esse é o verdadeiro avivamento. Diga assim, eu preciso desse avivamento. Eu preciso desse avivamento. Nesse período eu sempre trabalhei, minha área é o direito, trabalhava 24 horas, né, minha esposa? Ainda fazia rádio, fazia isso, fazia aquilo. E um dia eu estava em casa, num sábado, tínhamos eventos para fazer, só que algo brotou no meu coração. Eu procurei a minha Bíblia e ela estava com um texto marcado. Aí eu falei, meu Deus, estava na igreja, marquei esse texto. Uma semana depois, eu peguei a Bíblia, estava naquele texto. Aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei uma semana sem ler a palavra. Na mesma hora, o Espírito Santo nos exortou. Como é que tu pode falar de avivamento se tu mesmo não lê a minha palavra? Muita gente tem a sua Bíblia no Salmo 91, fazendo daquilo um amuleto, põe a palavra no carro, dizendo que aquele carro está sendo protegido pela palavra, pela Bíblia que está aberta. O que nós precisamos é buscar a face de Deus. Eu fui exortado
exortado a ler a palavra. Pergunte para você mesmo, você tem lido a palavra? Você que está em casa, você tem feito o seu culto doméstico? Eu e Marlene pegamos os meus 2 netinhos e fizemos o nosso culto doméstico. Acabou essa expressão, pastor Jean, culto doméstico? Liga naquele aparelho que só fala. Você não tem um período para fazer um culto doméstico, cantar 2 hinos, ler a Bíblia? Onde está a igreja do Senhor? Oh, querido, Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Quantos creem que foi Deus que permitiu isso tudinho? Isso é um tratamento para nós. Abra sua Bíblia. Olha esse texto, no Salmo 107, esse texto ele é lindo. Salmo 107, versículo 17 ao 25. Salmo 107, versículo 17 ao 25. Se toda a igreja do Senhor achou, pode dizer amém. Salmo 107, versículo 17 ao 25, diz assim: loucos, por causa do seu caminho e rebeldia, e por causa das iniquidades, foram afligidos as suas almas. Aborreceu toda a comida. E já chegaram às portas da morte. Então, clamaram ao Senhor, aonde? Na sua angústia. E ele livrou das suas, enviou a sua palavra e os livrou da destruição, deu graça ao Senhor pelo seu constante amor e pela sua maravilha para com os filhos dos homens. Quem é que cura? É o Senhor Jesus. Ele usou o quê? De misericórdia. O mundo está o quê? Aflito, mas só que Deus cuida do seu povo. Oh, quando eu vejo esse texto das Escrituras, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus escuta a nossa oração. Abra sua Bíblia também no livro do profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, diz assim a Escritura Sagrada. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e versículo 5, o tema da nossa mensagem é tempo de cura. Diz assim as Escrituras: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É só crer na Escritura. É só acreditar na palavra. A Bíblia diz que tem 7.000 ainda que não dobrou ao joelho a Baal. Deus tem aqueles escolhidos seus. Deus é um Deus de cura. Se eu fosse contar aqui vários testemunhos que tivemos, nós tínhamos um grupo aqui nesta igreja, onde nós já evangelizávamos, pastor, o Brasil todo. Tinha uma pessoa aqui, que ele era um empresário, e ele tinha uma fábrica de tijolos. E ele tinha vários caminhões. E Deus deu um projeto para ele fazer daquele caminhão um ônibus. E ele fez. Não foi, minha esposa? Pastor Genaro, Pedro Galdino, esse pessoal todo. Salvador. E um dia nós fomos numa cidade chamada Espera Feliz, lá em Minas Gerais. Fomos evangelizar. Quando começamos o trabalho, mais de 40 pessoas dentro do ônibus, a cidade de Espera Feliz, devia ter na época uns 7 ou 8 mil pessoas. Começamos a armar o palanque, e ali nós começamos a louvar a Deus.
Quando terminamos a nossa mensagem, minha esposa está aqui, veio uma mulher em minha direção e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: pois não, minha querida. Pastor, naquele dia, Deus salvou mais de 15 pessoas, numa campanha. Estou indo encontrar com o pessoal, aí veio ela, eu perguntei: o que a senhora deseja? A senhora quer aceitar Jesus? Ela tinha saído de uma determinada denominação e passou pela praça, e viu os cânticos, e parou, escutou a palavra, e quando eu terminei, ela veio em nossa direção. Ela falou: pastor, o senhor falou sobre um Deus que cura. Eu falei: sim, Deus cura, restaura, liberta. Só pode orar pelo meu filho? Está aí a minha esposa que não me deixa mentir. Eu falei: posso. A mão da criança era assim, ó, desde a nascença. Totalmente, as duas mãozinhas. Só pode orar? Eu falei: posso. Nós começamos a orar. Não foi eu, pelo amor de Deus, nós não somos nada. Mas sim a presença de Deus, a unção de Deus. Quando começamos a orar, a mão daquela criança foi fazendo assim, 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 ficou totalmente restaurada. Aquela mulher sai correndo pela cidade, não foi, gritando: o Deus dos crentes está operando milagre. O Deus dos... Aquilo evacuou na cidade. Aquela denominação que ela tinha saído, saiu todo mundo para o lado de fora, fizemos um apelo e mais 50 almas se converteu ao Senhor Jesus. É tempo que? De cura. É tempo de Deus dizer para o seu povo que Deus ainda não mudou. Abra sua Bíblia, querido. Estou terminando. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 17. Marque esse texto. E depois eu quero orar para que Deus cure você, onde você estiver. Talvez você entrou aqui machucado, recebeu uma palavra, e Deus vai restaurar você, onde você estiver. Lucas capítulo 5, versículo 17, diz assim: certo dia, aconteceu, ele estava ensinando sentado. Ali os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galácia, Judéia e Jerusalém, olha que lindo, e o poder do Senhor estava com ele para o quê? Com quem estava o poder? Do Senhor. Para o quê? Para curar. Versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram introduzi-lo e colocar diante de Jesus. 19. Não encontrando por onde fazê-lo entrar, por causa da multidão, subiram no terraço e o desceram numa maca, por uma abertura ao meio, diante de Jesus. Versículo 20. Aí algo lindo que mexe. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: trazer o paralítico. Aí Jesus diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Você já conhece a história. O poder estava com quem? Com o Senhor Jesus para curar. Mas algo me chama a atenção dentro desse texto. A fé daqueles homens que levaram o paralítico. Quando o pastor Jean faz um apelo, como ele fez numa live só para os pastores, ele diz: venham para a igreja, venham ajudar. Terça-feira vai estar eu e Marlene aqui na parte da tarde, dando uma ajuda para as pessoas. Atendimento pastoral. Mas a fé daquele... Esquece o paralítico, vamos lá. Esquece o paralítico. Vamos focar. Não sei se eram 4, se eram 5. A Bíblia diz
que tinha uma grande multidão dentro da sinagoga. Eu acredito que pegaram, dá licença, deixa eu passar aqui. Não, ninguém queria sair do seu lugar, porque Jesus estava ali. De repente, um daqueles falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Vamos subir até o telhado? Muita gente deve ter dito, olha, desiste disso aí. Você é louco. Não vai conseguir colocar o paralítico ali, querendo o quê? Roubar a nossa fé. É que o mundo está dizendo para nós, para que você vai para a igreja? Para que você vai fazer isso? Deus já não opera mais, Deus já não é mais o mesmo. Para lá, inventando mentiras sobre a igreja. É na dificuldade é que Deus opera. Aí, leva aquele paralítico. Pastor, o senhor imagina uma sinagoga? O senhor já foi a Israel? O senhor conhece uma sinagoga? Não é fácil. 5, 4 homens, 6 homens, subindo um paralítico pela... Joga a corda, João, joga a corda, levanta, vai. E tem mais. Abriram o telhado e uma grande informação no meio. Porque Deus não é da direita nem da esquerda. Deus fica sempre central. Ele sempre fica no meio. Isso é rema de Deus. Isso é rema. No meio. Abriu e, de repente, o paralítico chegou. Aí Jesus olha para ele e diz, homem, os teus pecados estão perdoados. Só Jesus pode falar uma palavra igual a essa. E diz o texto que aquele paralítico saiu dali andando. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Quantos creem que Deus ainda cura? Diga assim comigo, é tempo de cura. É tempo de cura. É tempo de Deus, como Moisés falou. Nós vamos pegar um pedaço de madeira e vamos jogar às águas. Isso tem um simbolismo muito grande. Quando nós jogamos nas águas, a Bíblia diz que Deus transforma a nossa tristeza em alegria e Ele nos cura. Certa feita, o profeta Eliseu perdeu um machado. Você já pegou no machado? Sabe como é que o machado é pesado? E o machado caiu na água. Só que Deus é o Deus do impossível. Levante as tuas mãos assim. Diga assim comigo, Deus, eu preciso ser curado. Deus, eu necessito urgentemente de uma bênção. Deus, eu creio que tu está curando o seu povo. Eu também creio. Recentemente estamos tratando de uma família onde esse marido, ele não agredia a sua esposa, mas as suas palavras agrediam mais do que um tapa. E ela dizia assim para nós, pastor, aquela palavra dói mais do que um tapa. Você sabia que as palavras elas podem destruir uma pessoa? Cuidado com as suas palavras. Ela tinha 32 anos, aparentava ter quase 60, porque estava ferida por causa de palavras. Pastor, quanta gente está fora da igreja precisando ser curado porque recebeu uma palavra. Você que está aí, meu amigo, que está nos vendo, se você recebeu alguma palavra que te desmotivou, saiba que Deus é o Deus que ainda cura. Não aceite palavra de derrota para a sua vida. Não aceite nada que venha roubar a sua fé. Diga assim comigo, Deus, eu creio que tu cura. Pedi minha esposa para junto conosco. Vem aqui, minha amada. Nós vamos estender as nossas mãos. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías 53, que nós lemos,
que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Seja o teu tipo de enfermidade qual for. Como profeta da parte de Deus, estou dizendo que Deus vai te curar nesse exato momento. Porque nós lemos que a unção de cura está sobre ele. E a Bíblia diz que nós vamos fazer coisas maiores do que ele fez, porque nós estamos na presença de Deus. Levante as tuas mãos, Pai. Levanto a minha voz até o teu santo trono, para clamar a ti agora. Milhares e milhares de pessoas estão nos assistindo, Senhor. Deus, cura as enfermidades agora. Aquela tristeza que está na alma, aquela palavra que machucou tanto, aquela dor que não passa, essa depressão, essa ansiedade, do nada você começa a chorar e começa a perguntar a Deus, por que eu estou passando isso? É porque tua alma está ferida. Mas nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, eu estou profetizando que Deus está curando todas as tuas enfermidades. Essa insônia, essa pressão alta, essa diabetes, Deus está te curando agora. Esse mioma que você tem, Deus está te curando agora. Porque Deus é um Deus que ainda cura. Amado da minha alma, visita o teu povo. Como tu diz na tua palavra, no livro do profeta Ezequiel, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 diz, quando nos colocamos em pé, Deus fala e nos cura. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Muitos pensam que Deus abandonou. Deus jamais abandona o seu povo. Xandarabacheios. Tu estás sempre do nosso lado. Nós às vezes não ouvimos a tua voz. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa aquilo que fizemos às vezes, Deus, e não é agradável aos teus olhos. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Prepara a tua igreja para um avivamento, Deus. De volta ao lar, Deus, mais avivado, chorando na tua presença. Deus, precisamos cada vez mais dessa unção. Precisamos cada vez mais de um compromisso contigo. Precisamos mais de ouvir a tua voz. Guarda o teu povo. Livra o teu povo, Deus. Porque muito em breve tu vai tocar o hino da vitória. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja, Deus. E eu quero falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que essa situação, Deus, não roube a nossa fé. Como teu servo acabou de falar, nos ajuda, Deus. Nos capacita. Parece que Deus, que estamos abandonados, como muita gente diz. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Não é os porquê, é a vontade de Deus que tem que ser feita na nossa vida. Deus é soberano. Deus conhece o nosso deitar, o nosso sentar, o nosso falar, a nossa maneira de agir. Porque tu é Deus. Cura cada um de nós.
nos dá uma experiência mais profunda contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você querer, levante as suas mãos e dê um brado de vitória a Deus.